Depois de algumas semanas de conversa e pressão, o governo apresentou a medida provisória alternativa ao aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. A mudança no IOF havia sido anunciada para equilibrar as contas do governo. Isso porque, segundo as regras para organizar o orçamento público, não se pode gastar mais do que se arrecada. E já que o governo precisou abrir mão do aumento do IOF, nos moldes que havia sido apresentado, quais as principais mudanças propostas agora? Uma delas é o aumento do imposto cobrado sobre as casas de apostas, conhecidas como bets, que sai de 12% para 18%. Isso começará a valer em outubro desse ano. Na prática, o imposto não será aplicado sobre os prêmios de apostadores. Outro ponto é a cobrança de imposto de renda de títulos de investimentos, como a LCI e LCA, que são letras de crédito imobiliário e do agronegócio, um tipo de investimento que capta o recurso para esses dois setores. Hoje, esses investimentos são isentos, mas com a medida passam a ser cobrados em 5% a partir de janeiro de 2026. Na Câmara, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os principais impactados serão investidores e bancos. Até porque esses benefícios fiscais não vão para o produtor. Não vão. 60%, 70% fica no meio do caminho, com o detentor do título ou o sistema bancário. Não fica com o produtor. Então a gente está vendo essas distorções e procurando corrigir. Aí você fala, não, isso é aumento de tributo. Não, é correção de distorção. São 41 bilhões de renúncia fiscal nos títulos isentos. 41 bilhões. É mais do que o seguro-desemprego inteiro. É 3 farmácias popular. Do que nós estamos falando? É o tamanho do PAC. Então, se nós tivermos boa vontade com esse país, abertura de espírito, nós vamos chegar à conclusão do que tem que ser feito. Às vezes as medidas são difíceis de serem tomadas, mas longe de nós a covardia zero. Não temos problema em discutir assunto nenhum. Mas tem que ser uma conversa olho no olho para saber por onde nós vamos avançar. Já para a economista Celene Pérez Nunes, uma das idealizadoras da Lei de Responsabilidade Fiscal, essa medida prejudica produtores. Por exemplo, ele aqui está querendo tributar o quê? Fundos, mas parece uma estratégia de dizer que ele está tirando dinheiro de gente rica, mas não é bem assim, porque ele está tributando recursos que servem para financiar investimentos. O Brasil já tem carência de investimentos, não é? Então, a gente está com uma péssima qualidade de gasto público também, porque nós gastamos muito em despesa corrente e pouco em investimento, não é? Então, essas medidas só aprofundam esse problema. Sem essa isenção, o que vai acontecer? Eu vejo que a gente pode perder um funding, que é um funding que geraria recursos para esses investimentos imobiliários e agrícolas, né? E que agora eles vão precisar concorrer com outros tipos de recursos, né? Então, eu acho que essas medidas elas foram adotadas sem que a gente saiba exatamente o que o governo espera de impacto disso, entende? Eu acho que foi muito assim a toque de caixa, e aí fez como um balão de ensaio, né? É uma experiência, né? A gente não sabe exatamente quais os impactos que isso vai ter na economia. Acho que nem o governo pensou nisso exatamente, né? O texto também prevê o aumento da contribuição social sobre lucro líquido, o que afeta diretamente as pequenas fintechs, instituições financeiras que têm como principal diferencial o uso da tecnologia para a inovação. Isso porque essas empresas antes pagavam 9%, mas com a mudança, 15% passa a ser o mínimo cobrado desse tributo. O texto prevê ainda a inclusão do programa Pé de Meia no piso constitucional da educação. Isso significa que o governo abrirá um espaço de 12 bilhões de reais no orçamento geral. Por outro lado, menos recursos estarão disponíveis para serem investidos nos demais programas.
Além dessa medida provisória, o governo publicou um novo decreto para tratar sobre o aumento do IOF. O principal ponto de atenção, que foi alvo de pressão do Congresso, é a incidência do IOF sobre o risco sacado, um tipo de operação financeira quando empresas compram a prazo de fornecedores. A empresa vendedora recebe o dinheiro antecipadamente do banco e a empresa compradora paga a prazo, conforme combinado, diretamente para o banco que emprestou o valor. Acontece que antes esse tipo de operação era isenta do IOF. A primeira versão do decreto previa uma alíquota de 3,95%. Mas com esse novo decreto, há uma redução de 80% desse aumento. O clima no Congresso, porém, não é favorável para o governo. Deputados reclamam que a medida contém pontos que não foram apresentados anteriormente, o que o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, reconhece. Mas ele afirma haver espaço para discussão. Tem alguns parlamentares que estão reclamando que nem tudo que está nela foi discutido domingo. Aquilo que não tiver sido discutido, nós vamos discutir, não tem problema. É proibido proibir. Tudo que está nela nós vamos discutir com o diálogo com todo mundo. Ele considera também que, apesar de a situação ser difícil, não há crise. Mas ele alerta que, se não houver um consenso sobre as medidas a tempo, as emendas parlamentares devem ser afetadas. Conversei já com o ministro Haddad após a reunião dos líderes. Não é crise, é uma situação realmente preocupante, porque nós vamos iniciar um debate sobre o mérito das matérias e nós que temos, o que eu ouvi lá foi todo mundo dizendo que todos têm compromisso na busca de uma solução. Sabe por quê? Se não tiver essas soluções que o ministro Haddad está apresentando, sabe o que vai acontecer no dia 21? Novos cortes e novos contingenciamentos. E aí, o contingenciamento e corte é linear, atinge todas as despesas discricionárias, inclusive as emendas parlamentares. Portanto, o caminho para buscar a melhor solução é o caminho do diálogo. Buscar o entendimento, é isso que nós vamos fazer. Para saber todos os desdobramentos sobre o assunto, acompanhe o Metrópolis.com.